Eu separei 10 súmulas do TST que podem cair na sua prova de AFT. Então, coloquei as clássicas, algo mais novo. A súmula número 8 aqui, que eu separei, a 8ª dica, por exemplo, eu perguntaria em qualquer prova. Então, o objetivo do nosso vídeo de 2 minutinhos para a sua prova de AFT é, ao chegar ao final do vídeo, você dizer aquela frase: Henrique Correia não acrescentou nada com esse vídeo. Você está pronto. Agora, se eu acrescentar com alguma súmula, igual por exemplo essa do petroleiro, tem, né, a súmula 112, tem no seu edital essa matéria. Ela pode te derrubar. Né? Bom, transferência, que é um assunto que eu coloquei no primeiro vídeo. Se você ainda não viu o vídeo dos 10 artigos da CLT que mais caem, veja. Ah, Henrique, eu já decorei a CLT. É bom ver. Você já pensou se errar uma coisa boba e ficar fora por causa de uma questão que está no vídeo dos 10 artigos da CLT ou aqui? É um vídeo de 2 minutos. E tem um terceiro vídeo de 10 dicas que seria a minha prova, se eu fosse o examinador. Então são 3 vídeos, 10 artigos da CLT, 10 súmulas e 10 dicas. Pronto, com 5 minutinhos você mata. Fechou? Se você não me segue do canal, se você não me conhecia das aulas, lá do Instagram, do Prof_Correia, de todos esses livros aqui da editora Juspodium, me siga. Eu gravo um vídeo por dia para esse canal aqui. Bom, vamos lá. 10 súmulas, eu vou começar com uma clássica. E aí, né, pessoal, eu falo o número da súmula, você anota aí, depois você vai ler com calma. Depois da explicação, não perca nada, tá? E eu vou falando um pouco além, para se cair alguma coisa fora da súmula, mas dentro do assunto, a gente mata. Começa uma discussão lá na empresa, um empregado vira e xinga o patrão: ô seu filha da puta! Filha da puta é você! E briga, chegam às vias de fato, que é porrada. Estou falando nessas palavras aqui, inclusive com palavrões, para repercutir o dia a dia, para você verificar do lado daí. Tá? Então um xinga o outro e eles começam a brigar. Bom, nós não sabemos quem começou essa discussão. Foram 2 condutas faltosas. Agora eu vou falar juridicamente. Foram 2 condutas faltosas ao mesmo tempo, simultâneas. Isso enseja o quê? Culpa recíproca. A primeira súmula, clássica, súmula 14 do TST, é a culpa recíproca. No caso de culpa recíproca, que é a falta grave simultânea, se você me permite agora, depois de chamar de filha da puta e aquela coisa toda, se você me permite agora de um jeito mais jurídico, né, é o encontro de 2 artigos da CLT. A culpa recíproca é o artigo 482 e o 483 ao mesmo tempo. E aí, como os 2 agiram com falta grave, enseja a súmula 14 clássica do TST. Número 1, consequência. Verbas rescisórias pela metade, porque ele teve metade da culpa. Então metade, tá aqui ó, 50% do aviso, 13º e das férias proporcionais. Tá? Nesse caso não há o pagamento de seguro-desemprego, porque não há desemprego involuntário, né? Ele agiu com culpa recíproca, né? E é reconhecido pela Justiça do Trabalho. A culpa recíproca não é espontânea, a necessidade do reconhecimento judicial. Tá bom? Então lembre-se disso. A segunda súmula, pessoal, é do frentista. Então eu falei a súmula 14, número 2, súmula 39. Anote aí do lado. Até antes de passar para a súmula 39. Oi, presta atenção, para. Antes de falar da próxima súmula, culpa recíproca, anote aí do lado, escreva assim: homework, dever de casa, tarefa, né? Então anota aí, a hora que acabar o vídeo, não espere, você não vai ter outra data. Pegue e já lê.
ler o artigo 484 da CLT, que trata da culpa recíproca. Se você tiver tempo, anote aí por gentileza, revisar o artigo 482, que são as faltas graves do empregado, e o artigo 483, que são as faltas graves do empregador. Com esses três artigos, 482, 483 e 484, você tem muita chance de acertar mais de uma questão da prova. Dica de ouro, hein? Para começar. Essa súmula seria assim, né? Ninguém está esperando. A súmula 39. Tem muito a ver com vocês, periculosidade e insalubridade. Com vocês, futuros auditores fiscais, periculosidade e insalubridade. Então, a periculosidade é em razão de risco acentuado. Pum! Explosivos. Pum! Energia elétrica. Violência, assalto, né? Aqui é o frentista. Está escrito assim: os operadores de bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. E para muitos, pessoal, eu já vou elevar um pouco o nível. Nesse caso, chegou e falou assim: eu sou frentista, não precisa nem de perícia. Tá? Em regra, a perícia é imprescindível. Mas quando a atividade é notória, como bombas de gasolina, não há necessidade de perícia. Ou o local está desativado, não existe mais aquele posto de combustível. Como que vai fazer perícia? Tá? Então esse é um caso. A terceira súmula, pessoal, como eu falei que tem muito a ver com vocês, o examinador, se tiver sensibilidade, se ele tiver atualizado, ele não vai ficar perguntando sexo dos anjos, ele quer saber se você está pronto para ser auditor fiscal. Então, insalubridade ele vai perguntar. Aqui, na dica número 3, eu separei duas súmulas. Anote para mim, por gentileza. É a súmula 47 e a súmula 364. Pessoal, contato intermitente com um agente insalubre, com um agente perigoso, é o contato diário, mas com intervalos. Então, o contato intermitente com uma atividade insalubre ou perigosa enseja o pagamento, seja de insalubridade ou periculosidade. É o que prevê a súmula 47 e a súmula 364. A súmula 364, pessoal, se você puder puxar aí uma flechinha, ela é muito importante. Tá? Ela é uma aula, você precisa dar uma lidinha. Dica número 4, escreva assim: poder regulamentar ou regulamento de empresa, que é a leizinha interna da empresa. Se você já foi meu aluno, tem algum livro meu, eu falo muito sobre isso, né? Então, poder regulamentar é escrever lá no mural, ou um caderninho impresso, ou agora, né, tem lá nas normas da empresa, onde pode fumar, qual é a cor do uniforme, se vai emendar feriado, as punições, as promoções. Então, regulamento, é a lei interna ali, né? Então veja, a súmula 51 é clássica, desde a minha época de concurseiro, tenho muita honra de ter sido concurseiro e hoje aprovado no melhor cargo público do país, na melhor área que você vai entrar, que é a área trabalhista. A súmula 51 fala o seguinte: se for alterado o regulamento de empresa, só alcança os novos empregados, os antigos não. E se tiver conflito, dois adicionais em dois regulamentos, a opção por um revoga o outro. Então são coisas bem básicas, bem óbvias, que a súmula 51 prevê. Puxa lá na tarefinha. Isso. Pois aí, tarefa. Homework. Né? Homework é tarefa em inglês. Eu repeti essa palavra milhares de vezes quando eu era professor de inglês na minha adolescência. Homework. Ler o artigo 611-A da CLT. 611-A fala do regulamento de empresa que, quando ele é firmado por acordo ou convenção, ele vale mais do que a lei. Isso não é pouco não, hein? Tá? Quinta, chegamos na metade, já vou partir agora para o final, foi bem rapidinho. Quinta dica, continue insalubridade. Insalubridade e EPI, o equipamento de proteção individual, né, pessoal?
Eu entreguei o EPI, eu, empregador, eu entreguei o EPI. Está escrito lá na súmula 289. Na súmula 289 está escrito lá: o mero fornecimento do EPI não afasta o pagamento de insalubridade. Aí chega o empregador, aqui as notas, eu entreguei tudo. Não, peraí, meu filho, tem que ver a perícia. Tá insalubre, tem que pagar a insalubridade. Henrique, e se o EPI elimina, preste bastante atenção agora, e se elimina por completo a insalubridade? Aí acaba o pagamento, tá? Então, súmula 80, se eliminar por completo, acaba o pagamento. Súmula 289, o mero fornecimento não afasta o pagamento. Chegando agora para o final, a sexta dica, clássica, súmula 91. A súmula 91, meus amigos, é nula a cláusula contratual que prevê salário complessivo. Anote esse. Complessivo, uma palavra muito trabalhista, da área trabalhista. Paga. Quanto você recebeu? 3 mil reais. A título de quê? Ué, não sei. Tem hora extra aí? Não sei. Um bloco. Né? Salário complessivo é isso. É o quê? É o salário contratual? Não sei. Não pode. O salário tem que ser transparente. A dica número 7 é de petróleo. É a súmula 112. Eu trouxe a súmula 112 porque no seu edital tem essa matéria, né? Então, deixa a súmula 112 guardada aqui. Aqui na cidade, vamos esquecer um pouco o petróleo. Aqui na cidade, quem trabalha de noite, o empregado que trabalha de noite, não tem hábitos noturnos. Por isso que ele recebe o adicional noturno. E na cidade, olha na minha mão, a hora é reduzida. 52 minutos e 30 segundos. Fechou? Petroleiro, não aplica a jornada reduzida de 50, a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Nem ao petroleiro, nem ao rural, tá bom? Se você já foi meu aluno, falei bastante disso lá, né? Eu dou aula, eu sou professor exclusivo da Escola Trabalhista, tá? Já há bastante tempo. E da pós-graduação da Títulos. Se você ainda não é especialista na área trabalhista, a pós-graduação que eu dou aula chama Títulos. Tá? É a melhor pós-graduação do país, depois você dá uma pesquisadinha. A dica número 8 é grupo econômico. Uma ou mais empresas estão interligadas entre si. Quem é o empregador? O grupo. Eu dei aula uma época numa faculdade, num cursinho jurídico. Quem era meu empregador? Eu chamava Grupo Anhanguera, né? Então, contrato único. Pessoal, a próxima dica é a mais importante. Se você estiver olhando o celular, para um pouquinho. Tem uma súmula que de todas essas era a que eu perguntaria, tá? E já vou encerrar. Gestante. Estabilidade. É a súmula, se eu pudesse, eu dava um grito agora. 244. Vou repetir. A súmula 244, eu perguntaria com certeza. Então eu vou falar os 3 itens dessa súmula para ficar mastigado para vocês. Tô igual velho. Vou falar, sabe? Aqui, ó. Um olho aqui no óculos. Gente, eu achava esse movimento quando as pessoas... tô sem meu óculos, deixa eu pegar meu óculos. Eu achava uma coisa assim antiga, né? Hoje eu faço exatamente, hoje eu tenho um óculos espalhado em cada lugar. Então vai, óculos, 244. O desconhecimento do empregador, se ele mandou ela embora, não sabia que estava grávida, tem que voltar. Não afasta a estabilidade. 2. Mandou embora, ela ingressou só depois do período estabilitário, que é da gravidez até 5 meses após o parto, não há falar mais estabilidade, ela vai receber a indenização do período. Se a decisão sair ainda dentro do período estabilitário, aí cabe reintegração. Então, fora indenização, dentro do período estabilitário é reintegrada. E por fim, e o principal dessa súmula, é que se ela ficar grávida durante um contrato de experiência, durante um contrato de safra, durante um contrato por prazo determinado, goza de estabilidade. Mas ela já sabe. Não, goza de estabilidade. Tá bom?
A última súmula, para a gente encerrar com chave de ouro, é o adicional de insalubridade e direito adquirido. Pessoal, o adicional de insalubridade, súmula 248. Eu trouxe para você, porque toda vez que a gente fala em adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de hora extra, adicional noturno, os adicionais salariais, não há direito adquirido. Acabou a situação gravosa, acabou o adicional. Ah, então parou de... Não, parou a hora extra, acabou, não ganha mais. E a periculosidade? Tirou da bomba de combustível, colocou lá no escritório, acabou a periculosidade. Não há direito adquirido, é pago em razão de uma condição gravosa, enquanto está numa condição gravosa. Então, quando o Ministério do Trabalho reclassifica, descaracteriza a insalubridade, igual a falta de luminosidade era insalubre, agora não existe mais, acabou, não recebe mais. É o que prevê aí essa súmula. Tá bom? Eu separei mais 10 súmulas para falar para vocês, mas o vídeo ia ficar muito extenso, eu ia ficar falando sozinho. Se você quiser que eu comente as outras 10 súmulas, aí eu coloquei registro de ponto, digitador, contrato nulo, dirigente sindical, policial militar, essa dispensa discriminatória. Anote aqui embaixo se você quer outro vídeo, se vai dar tempo, que eu paro minhas coisas e gravo. Só que você tem 3 vídeos para assistir. 10 artigos da CLT, 10 súmulas e a prova com 10 dicas. Manda bala. Espero que eu tenha sido útil.